Boa noite, meu nome é Adam e hoje trago para vocês 3 relatos que aconteceram dentro de hospitais. Lugares que deveriam representar esperança e cura, mas que às vezes escondem segredos que desafiam nossa compreensão da realidade. Agora, coloque seu melhor fone de ouvido. Apague as luzes, porque vamos começar. Boa noite, Adam. Meu nome é Fernanda, tenho 28 anos e trabalho como técnica de radiologia em um hospital municipal há 5 anos. Meu trabalho consiste em operar equipamentos de raio-x, tomografia e ressonância magnética, atendendo pacientes que precisam de exames de imagem para diagnóstico. O que vou contar aconteceu há 8 meses e me fez questionar tudo o que acredito sobre a linha entre vida e morte. Nosso setor de diagnóstico por imagem funciona 24 horas, mas o movimento durante a madrugada é bem reduzido. Geralmente atendemos apenas emergências, pacientes graves vindos do pronto-socorro ou da UTI. A equipe noturna é pequena. Eu, um técnico auxiliar chamado Gustavo e o médico radiologista de plantão, Dr. Álvaro, que fica em uma sala separada laudando os exames. O setor fica no 2º andar do hospital, em uma ala isolada devido à necessidade de proteção contra a radiação. As salas de exame são revestidas com chumbo. Tem paredes grossas e portas pesadas, que se fecham com um som metálico característico. À noite, quando os corredores estão vazios e as luzes mais baixas para economizar energia, o lugar ganha uma atmosfera diferente. Não é exatamente assustador, mas há um silêncio denso que pesa. Era uma quarta-feira de março, por volta das 3h15 da madrugada. Eu estava na sala de controle da tomografia, organizando os exames do dia anterior, quando recebi uma ligação interna. Era a recepção do pronto-socorro. Fernanda, vamos subir um paciente para tomografia de crânio urgente. Trauma craniano grave, vítima de queda, 5 minutos. Confirmei e comecei a preparar o equipamento. Liguei o tomógrafo, calibrei os parâmetros, coloquei os acessórios necessários na bandeja. Gustavo estava fazendo um raio-x na sala ao lado, então fiquei sozinha aguardando o paciente. 5 minutos depois, ouvi o elevador apitar e as portas se abrindo no corredor. Esperei ouvir as rodas da maca, as vozes dos enfermeiros, o movimento característico de quando trazem um paciente, mas não ouvi nada. Silêncio absoluto. Achei estranho e saí da sala de controle para verificar. O corredor estava vazio. Nenhuma maca, nenhum enfermeiro, ninguém. Caminhei até o elevador. As portas estavam fechadas. Apertei o botão para verificar em qual andar ele estava. Marcava térreo. Pensei que talvez tivessem voltado, alguma complicação com o paciente. Voltei para a sala de controle e liguei para o pronto-socorro. Oi, o paciente da tomografia não subiu? A atendente pareceu confusa. Que paciente? Não mandamos ninguém aí essa noite. Meu estômago se apertou. Mas alguém daí ligou há 10 minutos, pedindo tomografia urgente. Ela conferiu e disse que não havia registro de ligação saindo da recepção para o meu ramal. E mais, não havia nenhum paciente com trauma craniano no pronto-socorro naquela noite. Desliguei o telefone com as mãos ligeiramente trêmulas. Tinha certeza absoluta do que ouvi. A voz tinha sido clara, profissional, dando detalhes específicos sobre o paciente. Não foi imaginação. Chamei Gustavo pelo rádio e contei o que aconteceu. Ele sugeriu que talvez fosse um trote interno, algum funcionário fazendo brincadeira. Mas então, às 3h40 da madrugada, a porta da sala de tomografia se abriu sozinha. Eu estava sentada na cadeira da sala de controle, de costas para a porta da sala de exame, quando ouvi o som metálico característico da trava sendo liberada e o rangido das dobradiças. Girei imediatamente na cadeira. A porta estava completamente aberta, revelando a sala de exame iluminada, o tomógrafo no centro, a maca posicionada ao lado.
mas não havia ninguém ali. Levantei devagar, o coração acelerando. Tem alguém aí? Minha voz ecoou pela sala vazia. Caminhei até a porta, olhei para dentro, nada. Mas então notei algo que me fez parar. A maca. A maca que eu tinha deixado ao lado do tomógrafo, encostada na parede, agora estava posicionada exatamente no centro da máquina, na posição correta para iniciar um exame. Como se alguém tivesse preparado tudo para receber um paciente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para o painel de controle na minha frente. A tela mostrava que o tomógrafo estava em modo de espera, pronto para iniciar. Mas eu não tinha ativado essa função. Aproximei-me do computador e verifiquei o log de comandos. Lá estava, registrado às 3h38. Novo exame iniciado. Paciente. Sem identificação. Protocolo. Crânio sem contraste. 2 minutos antes. Alguém ou algo tinha dado início a um protocolo de exame. Chamei Gustavo urgentemente. Ele veio correndo da outra sala. Mostrei o log, mostrei a maca, expliquei tudo. Ele ficou pálido. Isso não é possível. O sistema só aceita comandos daqui da sala de controle ou do console principal no corredor. Fomos até o console principal. Estava desligado. Ninguém poderia ter dado comando de lá. Voltamos para a sala de controle. Foi quando notamos algo no monitor que mostrava a imagem interna do tomógrafo. O tomógrafo tem uma câmera interna que permite visualizar o paciente durante o exame. Na tela, víamos a maca vazia dentro do túnel da máquina. Mas então, por uma fração de segundo, a imagem falhou. Ficou com estática e quando voltou, havia algo diferente. Uma forma deitada na maca. Não era nítida, parecia uma distorção, uma sombra mais densa, mas estava ali, a forma de um corpo humano. Gustavo e eu nos entreolhamos, ambos vendo a mesma coisa. Tem alguém lá dentro, eu sussurrei. Mas sabíamos que não tinha. Tínhamos acabado de olhar pela porta de vidro. A maca estava vazia. Gustavo sugeriu que desligássemos tudo e chamássemos segurança. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o tomógrafo começou a funcionar sozinho. Ouvimos o som característico da máquina ligando, o zumbido do anel giratório começando a se mover. Na tela, o protocolo de crânio estava sendo executado. Imagens começaram a aparecer. Eram imagens tomográficas de um crânio humano, cortes transversais, sagitais, coronais, cérebro, ossos, tecidos moles, tudo aparecendo na sequência programada, como se estivéssemos realmente escaneando um paciente. Mas não havia ninguém na maca. Eu podia ver através da porta de vidro. A maca estava vazia. E ainda assim, as imagens continuavam surgindo. Imagens de um crânio real, com detalhes anatômicos perfeitos. Gustavo apertou o botão de emergência para interromper o equipamento. Nada aconteceu. A máquina continuou funcionando. Então, em um dos cortes da imagem, vimos algo que não deveria estar ali. No centro do cérebro digitalizado havia uma marca, uma anomalia escura. Não era um tumor ou sangramento. Era uma forma, quase como uma palavra escrita. Gustavo aumentou o zoom na imagem. Ficamos em silêncio absoluto. A palavra estava clara. Ajuda. Escrita dentro do tecido cerebral da imagem. Como se alguém tivesse gravado aquilo no próprio cérebro. A máquina parou abruptamente. O silêncio voltou. As imagens congelaram na tela. A palavra ajuda ainda visível. Gustavo correu para a sala de exame e verificou o tomógrafo. Nada. A maca estava vazia, fria, sem qualquer sinal de que tinha sido usada. Voltei ao computador e tentei salvar as imagens que tinham aparecido. Mas quando tentei acessar o arquivo, o sistema mostrou uma mensagem de erro. Exame não encontrado. Nenhum dado registrado. As imagens tinham desaparecido. Não havia nenhum registro no sistema de que um exame tinha sido realizado. Nada. Como se os últimos 15 minutos simplesmente não tivessem acontecido. Mas Gustavo e eu vimos. Nós dois vimos as imagens, vimos a palavra
Ouvimos a máquina funcionando. Chamamos o Dr. Álvaro e contamos o ocorrido. Ele nos ouviu com uma expressão séria e então disse algo que me deixou ainda mais inquieta. Não é a primeira vez que isso acontece. Há 2 anos, uma técnica noturna relatou exatamente a mesma coisa. Tomografia funcionando sozinha, imagens aparecendo sem paciente, mensagens nas imagens. Ela também viu a palavra ajuda. A administração investigou, não encontrou nada, atribuiu a falha técnica no equipamento. A técnica pediu transferência para o turno diurno e nunca mais quis falar sobre o assunto. Senti um frio na espinha. E você acredita que é falha técnica? Ele hesitou. Acredito que alguns lugares retêm energia, memórias. Este hospital tem 40 anos. Milhares de pessoas passaram por essas salas. Algumas não sobreviveram. Talvez, de alguma forma, algo tenha ficado preso aqui, tentando se comunicar. Passamos o resto da madrugada tensos, verificando cada som, cada movimento. Nada mais aconteceu. Quando o turno terminou às 7 da manhã, saí de lá com a sensação de que não estava sozinha, de que alguém ou algo tinha tentado usar o equipamento para enviar uma mensagem. Nos dias seguintes, pesquisei nos arquivos do hospital. Descobri que há 3 anos, um paciente chamado Carlos Mendes faleceu na sala de tomografia durante um exame. Ele teve uma parada cardíaca súbita enquanto a máquina estava funcionando. As imagens registraram o momento exato em que o coração parou. Os médicos tentaram reanimação, mas foi tarde demais. Ele morreu ali, dentro do tomógrafo, com o exame incompleto. As últimas imagens mostravam um cérebro em processo de morte, perdendo atividade, apagando. Encontrei o nome do técnico que estava de plantão naquela noite. Era a mesma técnica que o Dr. Álvaro mencionou, a que pediu transferência. Consegui o contato dela e liguei. Ela não quis falar muito, mas disse uma coisa que me marcou. Ele não queria morrer ali. Ele tentou pedir ajuda, mas já era tarde. E agora ele ainda está tentando. Todas as noites ele tenta. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Desde aquela madrugada, sempre que trabalho no turno noturno, verifico a sala de tomografia com atenção antes de sair. Fecho todas as portas, desligo todos os equipamentos no botão físico, não apenas no sistema. Mas mesmo assim, de vez em quando, ouço o som do tomógrafo ligando sozinho, o zumbido do anel girando como se estivesse escaneando alguém invisível. E sempre que olho para o monitor, por um breve segundo, vejo a sombra na maca. Gustavo pediu transferência para o turno da tarde há 4 meses. Não aguentou mais. Agora trabalho com outro auxiliar, que ainda não sabe da história. Não pretendo contar. Algumas coisas é melhor descobrir sozinho, ou melhor ainda, nunca descobrir. Mas eu sei. Sei que Carlos Mendes ainda está aqui, preso no momento da sua morte, tentando pedir ajuda através da única coisa que estava funcionando quando ele partiu: o tomógrafo. E todas as vezes que o equipamento liga sozinho de madrugada, todas as vezes que vejo aquelas imagens impossíveis aparecendo na tela, me questiono: será que ele quer ajuda para partir? Ou será que quer que alguém saiba o que realmente aconteceu naquela noite? Algo que os relatórios oficiais não contam? Não tenho respostas. Só sei que agora, quando olho para qualquer equipamento de imagem, me pergunto quantas outras mensagens podem estar escondidas ali, quantos outros pedidos de ajuda passam despercebidos. Porque se uma coisa eu aprendi, é que os hospitais não registram apenas os vivos. Eles também guardam ecos dos que partiram, impressões deixadas em máquinas, em paredes, em corredores, e às vezes esses ecos tentam falar. A questão é: estamos dispostos a ouvir? Se você está gostando, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esses relatos. E em agradecimento, os próximos são ainda mais perturbadores. Vamos continuar.
Meu nome é Juliano, tenho 34 anos e trabalho como assistente social em um hospital psiquiátrico há 9 anos. Meu trabalho envolve avaliar a situação social dos pacientes, fazer contato com familiares, auxiliar em processos de alta e reinserção social. É um trabalho que exige empatia, paciência e, principalmente, capacidade de lidar com situações emocionalmente intensas. O Hospital Psiquiátrico Vila Verde fica na periferia da cidade, em um terreno amplo, cercado por árvores. Foi construído nos anos 70, em uma época em que os tratamentos psiquiátricos eram bem diferentes do que são hoje. O prédio principal tem 3 andares e abriga as alas de internação, divididas por perfil de paciente. Primeiro andar para casos leves e moderados, segundo andar para casos graves e terceiro andar para pacientes em crise aguda ou com um histórico de violência. Há também um prédio anexo, menor, mais antigo, que foi desativado há 12 anos. Esse prédio abrigava a ala de tratamentos especiais, onde eram realizadas terapias que hoje são consideradas controversas ou até mesmo desumanas. Eletroconvulsoterapia sem anestesia, isolamento prolongado, contenção física extrema. Quando novas diretrizes de saúde mental foram implementadas, o prédio foi esvaziado e fechado. Hoje é apenas um esqueleto de concreto coberto por vegetação. O que vou contar aconteceu há 5 meses, quando fui designado para acompanhar o caso de uma paciente recém-internada no 3º andar. Ela se chamava Diana, tinha 26 anos e foi trazida pela polícia após um episódio psicótico grave em que atacou a própria mãe. O diagnóstico preliminar era esquizofrenia paranoide com características catatônicas. Diana passava longos períodos imóvel, em silêncio, e então tinha explosões de agitação intensa, gritando coisas incompreensíveis. Meu trabalho era entender o contexto familiar dela, verificar se havia rede de apoio, avaliar possibilidades de tratamento ambulatorial no futuro. Fui visitá-la pela primeira vez em uma terça-feira à tarde. Ela estava no quarto 304, um dos quartos individuais reservados para pacientes que precisam de observação constante. Quando entrei, encontrei Diana sentada no chão, encostada na parede, olhando fixamente para a janela gradeada. Bom dia, Diana. Meu nome é Juliano, sou assistente social. Vim conversar com você, conhecê-la um pouco. Ela não respondeu, não se moveu, apenas continuou olhando para a janela. Aproximei-me e sentei em uma cadeira ao lado da cama. Sei que você está passando por um momento difícil. Quero te ajudar. Podemos conversar? Silêncio. Fiquei ali por 10 minutos, tentando estabelecer algum contato, mas Diana permaneceu imóvel. Quando estava prestes a desistir e sair, ela virou o rosto lentamente para mim. Seus olhos estavam arregalados, vidrados. Então ela falou com uma voz baixa, rouca, como se não tivesse usado a garganta em dias. Eles estão me chamando. Peguei meu caderno. Quem está chamando você, Diana? Ela apontou para a janela. Eles, do prédio velho. Eles querem que eu vá. Dizem que tenho que terminar. Senti um incômodo. Terminar o quê? Ela balançou a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas. Eles não deixam eu dormir. Todas as noites, eles vêm até a janela e chamam meu nome. Dizem que eu já deveria estar lá com eles. Anotei tudo. Era claramente parte do quadro psicótico. Alucinações auditivas, possivelmente visuais, persecutoriedade. Tentei acalmá-la, dizendo que estava segura, que ninguém iria buscá-la, que os médicos estavam cuidando dela. Mas Diana segurou meu braço com força surpreendente. Você não entende. Eles são reais. Eles estão presos lá há anos. E agora querem sair. Usam a gente para isso. Entram na nossa cabeça e fazem a gente ouvir, ver, sentir, até a gente não aguentar e ir até lá. Ela estava agitada agora, a voz subindo. Eu tentei resistir, juro que tentei, mas as vozes não param.
Elas não param. Uma enfermeira entrou e aplicou um sedativo. Diana foi se acalmando aos poucos, até voltar ao estado catatônico. Saí do quarto perturbado. Era comum pacientes psiquiátricos terem delírios elaborados, mas havia algo na forma como Diana falou que me incomodou. A intensidade, o desespero genuíno. Fui até a sala da enfermagem e perguntei sobre ela. A enfermeira-chefe, Dona Yara, uma senhora de 58 anos que trabalhava ali há 30 anos, suspirou quando mencionei o que Diana tinha dito sobre o prédio velho. Não é a primeira. Vários pacientes falam sobre aquele prédio. Como assim? Perguntei. Dona Yara me levou até a janela do corredor que dava vista para o prédio anexo. De lá, podíamos ver a estrutura abandonada, coberta por trepadeiras, janelas quebradas, telhado parcialmente desabado. Desde que aquele prédio foi fechado, pacientes internados aqui relatam ver coisas lá. Luzes acendendo à noite, sombras se movendo nas janelas, ouvir gritos. Sempre achamos que faz parte do quadro psiquiátrico deles, mas tem sido constante demais. E ninguém nunca foi lá verificar. Ela balançou a cabeça. O prédio está interditado. É perigoso, estruturalmente comprometido. Além disso, a administração não quer mexer naquilo. Há histórias ruins sobre o que acontecia lá antigamente. Fiquei curioso. Que tipo de histórias? Dona Yara hesitou. Olhou ao redor para ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Experimentos, técnicas experimentais que machucavam os pacientes. Alguns nunca saíram de lá. Oficialmente, morreram de causas naturais ou complicações médicas. Mas há quem diga que foi negligência, maus tratos. Senti um peso no estômago. E você acredita nisso? Ela me olhou diretamente nos olhos. Juliano, eu trabalhei naquele prédio nos seus últimos anos de funcionamento. Vi coisas que não deveriam ter acontecido. Pacientes amarrados por dias, choques elétricos usados como punição, isolamento em celas sem luz nem ventilação. Quando o prédio foi fechado, foi um alívio. Mas acho que o sofrimento daquelas pessoas ficou impregnado nas paredes. Naquela noite, não consegui parar de pensar no assunto. Fui para casa, mas as palavras de Diana ecoavam na minha mente. Eles estão presos lá há anos. Decidi pesquisar. Encontrei registros antigos do hospital, relatórios de óbitos, documentos arquivados. Entre 1975 e 1995, período em que o prédio anexo funcionava como ala de tratamentos especiais, 47 pacientes faleceram. A maioria por parada cardíaca, insuficiência respiratória, causas não especificadas. 47 mortes em 20 anos. Em uma ala que tinha capacidade para apenas 20 pacientes. Os números não faziam sentido. A taxa de mortalidade era absurdamente alta. Encontrei também processos judiciais movidos por famílias, todos arquivados ou encerrados com acordos extrajudiciais. E encontrei uma lista com nomes de pacientes que estiveram internados na ala de tratamentos especiais e que nunca receberam alta, nem por melhora, nem por transferência, nem por óbito registrado. Simplesmente desapareceram dos registros. Eram 12 nomes, 12 pessoas que entraram naquele prédio e das quais não há registro de saída. No dia seguinte, voltei ao hospital decidido a descobrir mais. Fui até o arquivo morto, no subsolo do prédio principal. Lá, encontrei prontuários antigos, empoeirados, alguns com páginas faltando. Procurei pelos 12 nomes da lista. Encontrei alguns prontuários, mas todos tinham algo em comum. A última anotação médica era abrupta, sem conclusão. Paciente transferido para observação especial, sem previsão de retorno. Observação especial. Um termo vago que não explicava nada. Peguei um dos prontuários de uma paciente chamada Lúcia Moreira, 34 anos, internada em 1987, com diagnóstico de depressão grave e tendências suicidas.
A última anotação era de outubro de 1987. Paciente transferida para observação especial após episódio de automutilação. Tratamento intensivo necessário. Não havia mais nada. Nenhuma anotação posterior. Nenhum registro de alta ou óbito. Levei os prontuários que encontrei e mostrei a dona Yara. Ela ficou pálida ao ver os nomes. Juliano, você não deveria estar mexendo nisso. Por quê? Essas pessoas desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Ela suspirou fundo. Eu sei o que aconteceu. Eu estava aqui. A observação especial era um eufemismo. Eles levavam os pacientes mais difíceis, os que não respondiam a tratamento, os que causavam problemas, para o porão do prédio anexo. Lá embaixo tinha celas. Pequenas, escuras, úmidas. Alguns pacientes passavam semanas lá. Isso é tortura. Era, e alguns não sobreviveram. Mas os óbitos nunca foram registrados adequadamente. Os corpos eram liberados como mortes naturais. Famílias eram informadas que o paciente teve complicações. Ninguém questionava. Era outra época. Senti raiva, tristeza, impotência. E ninguém foi responsabilizado? Dona Yara balançou a cabeça. Quando o escândalo começou a vazar, a administração agiu rápido. Fechou o prédio, transferiu os pacientes que ainda estavam vivos, queimou documentos. Oficialmente, nunca aconteceu nada. Naquela noite, fiquei até tarde no hospital, terminando relatórios. Era por volta das 22 horas quando ouvi um alarme no terceiro andar. Corri até lá. Era o quarto 304 de Ana. Ela tinha acordado agitada, tentando sair do quarto. 2 enfermeiros a seguravam enquanto ela gritava. Eles estão chamando! Está na hora! Eu tenho que ir! Tentei acalmá-la. Diana, está tudo bem. Você está segura. Ela me olhou com os olhos injetados, suor escorrendo pelo rosto. Você não ouve? Eles estão gritando. São tantos. E então, no silêncio que se seguiu após ela parar de gritar, eu ouvi um som baixo, abafado, vindo de fora. Como um coro de vozes distantes, chamando. Não era vento, não era imaginação, era real. Olhei para os enfermeiros. Eles também tinham ouvido. Um deles disse a voz trêmula: vem do prédio velho. Caminhamos até a janela do corredor. De lá, podíamos ver o prédio anexo iluminado pelo luar. E então vimos luzes fracas piscando nas janelas do andar térreo. Não era reflexo, eram luzes se movendo dentro do prédio. Tem alguém lá dentro, um dos enfermeiros disse. Tem que ser invasor, morador de rua. Mas Dona Yara, que tinha vindo ver o que estava acontecendo, disse: não é invasor. É sempre assim quando tem lua cheia. As luzes acendem, os pacientes ficam agitados. Acontece há anos. Senti um arrepio. E vocês nunca investigaram. Já chamamos segurança várias vezes. Quando eles vão lá, não encontram nada. Nenhum sinal de invasão, nenhuma pegada, nada. As luzes somem. Decidi que tinha que ver por mim mesmo. Peguei uma lanterna e, ignorando os protestos de Dona Yara, desci até o térreo e saí pelos fundos do prédio principal. O prédio anexo ficava a cerca de 50 metros, conectado por um caminho de pedras cobertas por mato. A noite estava fria. O vento balançava as árvores, criando sombras dançantes. Caminhei devagar, a lanterna iluminando o caminho. Quanto mais próximo chegava, mais forte ficava a sensação de que não deveria estar ali. A entrada principal do prédio anexo estava lacrada com tábuas e correntes. Contornei a estrutura procurando outra entrada. Nos fundos, encontrei uma janela quebrada no nível do porão, parcialmente coberta por vegetação. Era estreita, mas dava para passar. Respirei fundo e entrei. O cheiro que me atingiu foi insuportável. Mofo, decomposição, algo mais que não consegui identificar. O porão estava escuro, úmido, com poças de água no chão. Iluminei com a lanterna. Paredes de concreto descascado, tubulações expostas e, ao fundo, uma fileira de portas de metal. As celas. Caminhei até a primeira porta. Estava entreaberta,
A trava enferrujada. Empurrei devagar. A cela era minúscula, talvez 2 metros por 2 metros, sem janela. Apenas uma grade no teto para ventilação. No canto havia um colchão podre e manchado. Nas paredes, arranhões, marcas, como se alguém tivesse tentado cavar para sair. E havia palavras rabiscadas, escritas com algo escuro. Socorro! Me tirem daqui, por favor! Meu estômago se revirou. Fui até a segunda cela. Mesma coisa. Colchão destruído, paredes marcadas, palavras desesperadas. Não aguento mais, quero morrer, mãe me perdoa. A terceira cela estava trancada, mas através da grade da porta pude iluminar o interior. Havia alguma coisa no chão. Aproximei a lanterna. Eram roupas. Roupas hospitalares antigas, empilhadas em um canto, manchadas e rasgadas. E no meio das roupas, algo que parecia ser ossos. Pequenos, frágeis. Recuei imediatamente, o coração disparando. Tinha que sair dali. Tinha que chamar a polícia, reportar o que encontrei. Mas quando me virei para voltar, ouvi um som. Passos, lentos, arrastados, vindo do corredor mais à frente. Congelei. Tem alguém aí? Minha voz ecoou. Os passos pararam. Silêncio. E então uma voz. Rouca, fraca, quase inaudível. Ajuda! Minha mente gritou para eu correr, mas meu corpo se moveu na direção da voz. Segui pelo corredor, passando por mais celas, até chegar a uma escada que subia para o andar térreo. A voz vinha de cima. Ajuda, por favor! Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo sob meu peso. Cheguei ao andar térreo. Era um corredor longo com várias salas dos 2 lados. Portas abertas, móveis quebrados, macas enferrujadas. A voz vinha de uma das salas ao fundo. Caminhei até lá, a lanterna tremendo na minha mão. A porta estava entreaberta. Empurrei. A sala era grande, parecia ter sido uma enfermaria. Havia várias camas metálicas enferrujadas, algumas ainda com colchões podres, e em uma das camas havia uma figura, sentada, curvada, as costas para mim. Você está bem? Perguntei, a voz falhando. A figura não se moveu. Dei alguns passos para frente. Eu sou do hospital, vou buscar ajuda. Foi quando a figura virou lentamente. Não era uma pessoa, não completamente. O rosto era cadavérico, pele esticada sobre os ossos, olhos fundos e sem vida. Mas se movia, olhava para mim. E então abriu a boca, e a voz que saiu não era humana, era múltipla, sobreposta, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Você veio, finalmente alguém veio. Recuei, trôpego em algo e quase caindo. A figura se levantou da cama com movimentos descoordenados, articulações fazendo sons de estalo. Comecei a correr. Corri pelo corredor, desci as escadas, atravessei o porão, pulei pela janela quebrada e não parei até estar de volta no prédio principal. Entrei pela porta dos fundos ofegante, suando, com as mãos tremendo descontroladamente. Dona Yara estava esperando na recepção. Ao me ver, arregalou os olhos. Meu Deus, Juliano, o que aconteceu? Contei tudo, atropelando as palavras. Ela me levou até a sala de descanso, me deu água, esperou eu me acalmar. Então disse: você não deveria ter ido lá. Aquele lugar está amaldiçoado. Os que morreram ali não conseguem partir. Ficaram presos, sofrendo, revivendo tudo eternamente. E quando alguém entra, eles tentam se agarrar, puxar a pessoa para aquela realidade. Eu vi alguém ou alguma coisa, estava lá. Ela suspirou. Eu acredito em você, mas ninguém mais vai acreditar. Se você contar isso, vão pensar que você está tendo um surto, que o trabalho aqui te afetou. O melhor é esquecer, mas eu não consegui esquecer. Nos dias seguintes, fiz um relatório detalhado do que encontrei no porão. Documentei as celas, as mensagens nas paredes, os ossos. Levei à diretoria do hospital exigindo uma investigação. A reação foi de negação e irritação.
O diretor me disse que eu tinha invadido uma propriedade interditada, que poderia ter me machucado, que estava criando problemas desnecessários. Ameaçou me demitir se eu continuasse insistindo. Levei o relatório à polícia. Fizeram uma vistoria no prédio anexo. Não encontraram ossos, não encontraram as mensagens nas paredes. Disseram que as celas estavam vazias, limpas, sem sinais de uso recente. Que eu tinha imaginado coisas ou confundido com detritos. Mas eu sei o que vi, sei o que ouvi. Voltei ao prédio anexo uma última vez, de dia, com um policial acompanhando. As celas estavam exatamente como eles descreveram, vazias, sem marcas, sem nada. Era como se tudo tivesse sido apagado, ou como se nunca tivesse existido. Desde aquele dia, Diana parou de falar sobre o prédio velho. Na verdade, ela parou de falar completamente. Entrou em um estado catatônico profundo. Não respondia a estímulos, não comia, não bebia. Teve que ser transferida para uma UTI psiquiátrica. 2 semanas depois, ela faleceu. Causa oficial: complicações respiratórias e desidratação. Mas eu vi o corpo. Havia marcas nos pulsos dela, como se tivesse sido amarrada. Marcas antigas, cicatrizadas. Mas Diana nunca tinha sido contida no hospital. Não havia registro disso. Pedi demissão no mês seguinte. Não consigo mais trabalhar ali. Não consigo olhar para aquele prédio anexo e não sentir pavor. Porque sei que algo está preso lá. 13 pessoas que desapareceram dos registros, que sofreram horrores inimagináveis e que agora existem em um limbo entre vida e morte. E sei que Diana foi a 13ª. Ela não morreu de complicações respiratórias. Ela foi levada. Aquelas vozes que a chamavam todas as noites conseguiram o que queriam. E agora ela está lá com eles, presa no prédio velho, sofrendo eternamente. Às vezes, acordo no meio da noite ouvindo vozes. Não são de Diana ou dos pacientes do porão. São diferentes, mais próximas, como se estivessem do lado de fora da minha janela, chamando meu nome. Juliano, vem, você sabe demais. Tem que vir. Fechei todas as cortinas da minha casa. Evito sair à noite. Mudei de emprego. Agora trabalho em uma escola, longe de hospitais. Mas não consigo fugir da sensação de que algo me segue, de que os que estão presos naquele prédio não vão me deixar em paz até que eu me junte a eles. Então, se você um dia visitar o Hospital Psiquiátrico Vila Verde, não olhe para o prédio anexo. Não importa o que ouvir, o que vir, não se aproxime, porque uma vez que você cruza aquela porta, algo dentro de você muda. E você passa a fazer parte daquela história de horror que ninguém quer lembrar. E talvez, só talvez, você nunca consiga sair de verdade. Boa noite, Adam. Meu nome é Renata. Tenho 39 anos e trabalho como biomédica responsável pelo banco de sangue de um hospital de grande porte há 14 anos. Meu trabalho envolve coletar, processar, testar e armazenar sangue e hemocomponentes que serão usados em transfusões, cirurgias e tratamentos. É um trabalho técnico, meticuloso, que exige atenção aos detalhes e rigor científico. O banco de sangue onde trabalho fica no subsolo do hospital, uma área refrigerada e controlada, onde mantemos centenas de bolsas de sangue organizadas por tipo sanguíneo e compatibilidade. O local é silencioso, isolado do movimento do hospital e funciona 24 horas. Trabalho principalmente no turno noturno, das 19 horas às 7, junto com mais 2 técnicos. É um turno tranquilo. Processamos os pedidos de sangue que vêm do centro cirúrgico e das enfermarias. Fazemos testes de compatibilidade, controlamos o estoque. O que vou contar aconteceu há 7 meses e desde então não consigo mais olhar para as bolsas de sangue da mesma forma. Era uma sexta-feira de abril, por volta das 23h30.
Eu estava na sala de processamento, centrifugando amostras de sangue recém-coletadas, quando o interfone tocou. Era a recepção do banco de sangue. Renata, chegou uma doação de urgência. Doador voluntário, tipo o negativo. Você pode receber. Tipo, o negativo é um dos mais raros e valiosos, considerado doador universal. Claro, mande subir. 5 minutos depois, um homem entrou na sala de coleta. Tinha aproximadamente 40 anos. Magro, pele pálida, cabelos escuros. Usava roupas simples, jeans e uma camisa de botão escura. Havia algo nele que me deixou levemente desconfortável, mas não consegui identificar o quê. Talvez a forma como se movia, lenta, deliberada, ou a forma como me olhava com uma intensidade estranha. Boa noite, vim doar sangue. Boa noite, por favor, sente-se aqui. Indiquei a cadeira de coleta. Ele se sentou sem pressa. Peguei a ficha de cadastro. Qual seu nome completo? Gabriel Andrade. Preencheu a ficha, respondeu às perguntas do questionário de triagem. Não tinha doenças, não tinha histórico de comportamento de risco, estava em jejum adequado. Tudo dentro dos parâmetros. Testei sua pressão, temperatura, nível de hemoglobina, tudo normal. Tudo certo, vou iniciar a coleta. Pode doer um pouco quando a agulha entrar. Ele apenas acenou com a cabeça. Preparei o material, desinfetei o braço dele, localizei a veia. Quando inseri a agulha, ele não esboçou reação. Nenhuma. A maioria dos doadores pelo menos tensa um pouco, mas ele ficou completamente imóvel, olhando para o teto. O sangue começou a fluir pela bolsa. Acompanhei o processo, monitorando o volume coletado. Coletar uma bolsa de 450 ml leva cerca de 10 a 15 minutos. Durante todo esse tempo, Gabriel não disse uma palavra. Quando a bolsa estava quase cheia, ele finalmente falou. Você trabalha aqui há muito tempo? 14 anos. Já viu algo estranho? A pergunta me pegou desprevenida. Estranho como? Ele virou o rosto para mim, os olhos fixos nos meus. Sangue que não deveria estar aqui. Sangue que continua vivo mesmo fora do corpo. Senti um desconforto crescente. Não entendi o que quer dizer. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vai entender, em breve. Terminei a coleta rapidamente, retirei a agulha, pressionei o local com algodão. Pronto, fique sentado por alguns minutos, beba água, coma um lanche. Ele se levantou imediatamente, ignorando minhas instruções. Não preciso, já sei como funciona. Pegou a ficha, assinou e saiu sem mais palavras. Fiquei ali, segurando a bolsa de sangue dele, com uma sensação estranha no estômago. Levei a bolsa para a sala de processamento e comecei o protocolo padrão. Etiquetar, registrar no sistema, testar tipo sanguíneo, fazer triagem sorológica para doenças infecto-contagiosas. Coloquei uma amostra do sangue de Gabriel no analisador automático. Enquanto esperava o resultado, observei a bolsa. Havia algo diferente naquele sangue. A cor estava correta, vermelho escuro, mas parecia mais denso, viscoso, como se tivesse uma consistência diferente. Balancei a bolsa levemente. O sangue se movia devagar, quase como óleo. Achei estranho, mas às vezes isso acontece dependendo do nível de hemoglobina e proteínas do doador. O analisador apitou. Resultados prontos. Olhei para a tela, tipo sanguíneo, o negativo, confirmado, mas havia uma nota de alerta. A amostra apresenta características atípicas. Revisar manualmente. Franzi a testa. Peguei a amostra e levei ao microscópio. Preparei uma lâmina, coloquei uma gota do sangue, cobri com lamínula. Levei ao microscópio e ajustei o foco. O que vi me fez parar. As hemácias, os glóbulos vermelhos estavam se movendo. Não era o movimento browniano normal, aquele tremor aleatório que todas as células apresentam em solução. Era um movimento coordenado, como se estivessem nadando, se reagrupando, formando padrões.
Aumentei a ampliação. As células estavam intactas, sem sinais de hemólise, mas havia algo mais. Entre as hemácias, havia estruturas que não consegui identificar. Pequenas, alongadas, se movendo de forma independente. Não eram leucócitos, não eram plaquetas. Eram algo que eu nunca tinha visto em 14 anos de experiência. Chamei um dos técnicos. Lucas, vem ver isso. Ele olhou no microscópio e ficou em silêncio por longos segundos. O que é isso? Não sei. Já viu algo parecido? Ele balançou a cabeça. Nunca. Parece que o sangue está infectado com algum parasita desconhecido. Decidimos fazer mais testes. Colocamos amostras em diferentes meios de cultura, fizemos testes sorológicos expandidos, analisamos sob diferentes condições. Durante todo o processo, o sangue continuava apresentando aquele comportamento estranho. As células se moviam, se organizavam, como se tivessem consciência. Era cientificamente impossível, mas estava acontecendo diante dos nossos olhos. Decidimos isolar a bolsa e não liberá-la para uso até termos respostas. Coloquei a bolsa em uma geladeira separada, marcada para quarentena. Eram 2 da madrugada quando terminamos os testes iniciais. Lucas foi fazer uma pausa para comer. Fiquei sozinha na sala de processamento, olhando para os resultados impressos. Todos os testes sorológicos tinham dado negativos. HIV, hepatite, sífilis, tudo negativo. Mas aquelas estruturas estranhas continuavam lá. Decidi fazer um último teste. Peguei uma nova amostra do sangue de Gabriel e coloquei em contato com uma amostra de sangue tipo A positivo, de um doador normal. Queria ver se havia alguma reação cruzada, alguma incompatibilidade. Preparei 2 lâminas, uma com cada tipo, e as coloquei lado a lado sob o microscópio. Inicialmente nada aconteceu. As 2 amostras permaneceram separadas. Mas então, depois de cerca de 1 minuto, comecei a ver algo perturbador. O sangue de Gabriel estava se movendo em direção ao sangue normal. Lentamente, como uma mancha de óleo se espalhando, ele começou a invadir a outra amostra. E quando as células entraram em contato, as hemácias normais começaram a se desintegrar, literalmente se desfazendo, como se estivessem sendo digeridas. Em 5 minutos, a amostra de sangue normal tinha sido completamente destruída. Restava apenas o sangue de Gabriel, agora com uma cor mais intensa, mais vivo. Recuei da bancada, o coração acelerando. O que eu tinha acabado de testemunhar? Aquilo não era comportamento normal de sangue humano, era comportamento predatório. Liguei para o médico responsável pelo banco de sangue, Dr. Maurício. Expliquei a situação. Ele disse que chegaria em 20 minutos. Enquanto esperava, não consegui evitar olhar para a geladeira onde a bolsa estava armazenada. Através da porta de vidro, podia ver a bolsa pendurada, o sangue escuro dentro dela. E então, juro que não estava imaginando, vi a bolsa se mover. Um leve tremor, como se algo dentro dela estivesse tentando sair. Aproximei-me devagar. A bolsa estava balançando levemente, embora não houvesse vento ou movimento na sala refrigerada. Abri a porta da geladeira. O frio me atingiu, junto com um cheiro estranho. Metálico, mas com algo mais, algo orgânico, podre. A bolsa estava tremendo agora, visivelmente. Estendi a mão para tocá-la e no momento em que meus dedos encostaram no plástico, a bolsa estourou. Sangue esparramou por toda a geladeira, pingando das prateleiras das outras bolsas, do chão. Recuei gritando. Lucas veio correndo. O que aconteceu? Apontei para a geladeira. A bolsa estourou! Ele olhou para a bagunça, confuso. Bolsas não estouram assim. Elas são resistentes. Deve ter havido um defeito. Mas eu sabia que não foi defeito. Eu tinha visto a bolsa se movendo, tremendo, como se algo dentro estivesse tentando escapar. Começamos a limpar. Usamos luvas, pegamos panos, álcool, material absorvente.
mas o sangue não estava se comportando como sangue normal. Quando tentávamos absorvê-lo, ele parecia resistir, se afastando do pano, se espalhando mais, e estava quente. Sangue armazenado em geladeira deveria estar frio, mas aquele sangue estava morno, quase como se ainda estivesse dentro de um corpo vivo. Dr. Maurício chegou às 3 da manhã. Mostramos a ele as lâminas, os resultados dos testes, o vídeo que Lucas tinha gravado da reação entre o sangue de Gabriel e o sangue normal. Ele ficou pálido. Isso não é possível. Sangue não age dessa forma. Deve ser alguma contaminação laboratorial, um erro no preparo das amostras. Doutor, verificamos 3 vezes, não foi erro. Ele olhou para a geladeira, para o sangue derramado que ainda não tínhamos conseguido limpar completamente. Onde está o doador agora? Ele foi embora logo após a doação. Temos o cadastro dele, endereço, telefone. Ligue. Precisamos que ele volte para mais exames. Tentei ligar para o número que Gabriel tinha deixado. Não existia. O número estava fora de serviço. Tentei pesquisar o endereço. Era de um prédio que tinha sido demolido há 5 anos. Procurei o nome dele no sistema do hospital. Gabriel Andrade tinha doado sangue ali antes, há 20 anos, em 2005. As informações batiam, mesmo tipo sanguíneo, mesma data de nascimento. Mas a foto no cadastro antigo era diferente. Mostrava um homem de 40 anos, mas com a aparência dos anos 2000, roupas e corte de cabelo daquela época. Isso não faz sentido, Lucas disse. Se ele doou há 20 anos, deveria ter 60 anos agora. Mas o homem que veio hoje não tinha mais de 40. Dr. Maurício pegou o cadastro antigo e comparou com a ficha de hoje. Caligrafia idêntica, assinatura idêntica. Como se a mesma pessoa tivesse preenchido ambos. Ele verificou o histórico de doações. Gabriel Andrade tinha doado sangue no hospital 7 vezes ao longo dos últimos 40 anos. 1985, 1992, 1998, 2005, 2011, 2018, 2025. Aproximadamente de 7 em 7 anos. Sempre tipo o negativo. E nas fotos dos cadastros antigos, quando havia foto, ele sempre aparentava ter entre 35 e 45 anos, nunca envelhecendo. Quem é esse homem? Eu perguntei, a voz tremendo. Dr. Maurício não respondeu. Ele apenas olhou para as bolsas de sangue armazenadas na geladeira e disse: precisamos verificar todas as doações que ele fez, todas as transfusões feitas com o sangue dele. Agora. Passamos as próximas horas levantando os dados. Das 7 doações anteriores, 6 tinham sido usadas em transfusões. No total, 14 pacientes tinham recebido sangue de Gabriel Andrade ao longo de 40 anos. Encontramos os nomes, verificamos os prontuários. O que descobrimos foi perturbador. Dos 14 pacientes, 11 tinham falecido dentro de 1 ano após receberem a transfusão. Causas variadas: falência múltipla de órgãos, infecções generalizadas, câncer agressivo, parada cardíaca súbita. Oficialmente, as mortes não tinham relação com as transfusões. Os testes pré-transfusionais tinham sido feitos, a compatibilidade confirmada. Mas 11 de 14 é uma taxa de mortalidade absurdamente alta. Os 3 sobreviventes tinham algo em comum. Todos haviam desenvolvido condições médicas estranhas após a transfusão. Anemias severas e inexplicáveis, necessidade de transfusões recorrentes, como se seus corpos não conseguissem mais produzir sangue adequadamente. É como se o sangue dele estivesse matando os pacientes por dentro, Lucas disse. Dr. Maurício decidiu que precisávamos destruir toda a amostra do sangue de Gabriel que ainda restava. Não podíamos correr o risco de ele ser transfundido. Pegamos todo o material contaminado, lâminas, tubos de ensaio, os panos usados na limpeza, e colocamos em um recipiente para descarte de material biológico infectante. Seguimos o protocolo de incineração, mas quando fomos descartar o último tubo de ensaio contendo uma amostra do sangue, notei algo.
O sangue dentro do tubo estava subindo, literalmente desafiando a gravidade, subindo pelas paredes do vidro como se tentasse escapar. Mostrei aos outros. Doutor. Maurício pegou o tubo com cuidado e o colocou dentro de um recipiente selado. Isso vai para análise especializada. Vou enviar para um laboratório de referência, ver se identificam o que é isso. Ele enviou. O laboratório levou 3 semanas para responder. A resposta foi perturbadora. A amostra apresenta estruturas celulares não compatíveis com sangue humano conhecido. Recomenda-se investigação aprofundada e notificação às autoridades sanitárias. Dr. Maurício notificou. Uma equipe da vigilância sanitária veio ao hospital, investigou, coletou relatórios. Mas quando tentaram localizar Gabriel Andrade, não encontraram nada. Nenhum registro civil, nenhuma documentação válida, nenhum rastro de existência real. Era como se ele fosse um fantasma, aparecendo de 7 em 7 anos para doar sangue, sempre no mesmo hospital, sempre com o mesmo nome, sempre com a mesma aparência e sempre deixando um rastro de morte. A investigação foi encerrada sem conclusão. Oficialmente, foi tratado como um caso de identidade falsa e contaminação biológica de origem desconhecida, mas eu sei que há algo mais. Nos meses seguintes, comecei a ter sonhos, sempre o mesmo sonho. Estou na sala de coleta, Gabriel está sentado na cadeira e eu estou inserindo a agulha. Mas quando o sangue começa a fluir, não vai para a bolsa, vai direto para mim. Entra pelas minhas veias, sobe pelo meu braço, invade meu corpo. E enquanto isso acontece, ouço a voz dele. Você viu. Agora faz parte disso. Vai me ajudar na próxima vez. Acordo suando, com o coração disparado. E às vezes, quando olho no espelho, tenho a impressão de que meus olhos estão diferentes, mais escuros, como os dele. Há 2 semanas, recebi uma ligação no banco de sangue. Era noite, eu estava sozinha processando amostras. Boa noite, é o banco de sangue? Reconheci a voz imediatamente. Era ele, Gabriel. Vim avisar. Vou precisar doar novamente em breve. 7 anos se passaram rápido, não é? Meu sangue gelou. Quem é você? Ele riu, um som baixo, sem humor. Você já sabe. E em 2032 vou voltar. Prepare uma bolsa para mim, Renata. E dessa vez, quero que você use. A ligação caiu. Tentei rastrear o número. Privado, indisponível. Desde então vivo com medo. Medo de que ele realmente volte. Medo de que da próxima vez eu seja forçada a transfundir aquele sangue em alguém. Ou pior, em mim mesma. Porque tenho a terrível sensação de que ele não é humano. Não completamente. Que ele existe há muito mais tempo do que os registros mostram. E que usa o sangue, não para doar vida, mas para algo muito mais sinistro. Para se alimentar, talvez. Ou para se espalhar, se multiplicar, infectar. Não sei. Só sei que todas as noites, quando entro no banco de sangue e olho para as centenas de bolsas penduradas na geladeira, me pergunto: quantas delas contêm algo mais do que apenas sangue humano? Quantas carregam sementes de algo antigo, fome, esperando o momento certo para despertar? E me questiono se eu mesma já não estou infectada. Se aquele sangue que derramou na geladeira, que toquei com as mãos, que respirei o cheiro, já não está dentro de mim, mudando-me por dentro. Às vezes sinto uma fome estranha, não por comida, por algo mais visceral, mais profundo. Olho para os pacientes que vêm doar sangue e sinto vontade de não coletar, mas de injetar, de colocar algo dentro deles. E nesses momentos lembro da voz de Gabriel. Vai me ajudar na próxima vez. Peço demissão ano que vem, antes de 2032. Vou para longe daqui, mudar de cidade, talvez de país. Mas uma parte de mim sabe que não vai adiantar. Porque se há uma coisa que aprendi, é que sangue carrega memória. Carrega conexões.
E uma vez que você entra em contato com algo assim, algo que desafia as leis da biologia e da morte, você nunca mais é totalmente livre. Então, se você um dia for doar sangue, preste atenção no doador ao seu lado. Veja se ele parece jovem demais para a idade que declara. Veja se há algo nos olhos dele que não parece humano. Bom, amigos, assim chegamos ao fim dos relatos de hoje. Espero de verdade que você tenha sentido cada história tanto quanto eu. Lembre-se, tem vídeo novo aqui toda semana e seria uma honra ter você comigo nas próximas noites. Agora, na tela, estou deixando mais um relato intenso que você precisa ouvir. Um forte abraço e nos vemos lá.